Nós vamos continuar o estudo da palavra de Jeová, Rafa, o Deus da cura. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia da família, que é de fortalecimento espiritual, para você se fortalecer, se renovar, e para ser renovado na sua casa, renovado na sua família. Você vai ser pão, suco de pão branco, é de fortalecimento, ceia de fortalecimento espiritual, mas para você se fortalecer espiritualmente, na sua casa, na sua família, para ser fortalecidas. Em nome de Jesus. Vamos continuar o estudo da palavra. Jeová, Rafa, o Deus da cura. Nós vamos continuar aí. E diz assim: Ele é o nosso médico. É aí que nós vamos continuar, pois nós paramos aí. Jeová, Rafa, Ele é o nosso médico. E disse: se ouvires, atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades por isso de ti, que vos sobreagir, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo de número 20 e 26. Aqui Deus estava falando ao povo de Israel, que era considerado seu povo, e mostrando a eles que Ele é o Deus que cura e que sara. Saiba, irmão e irmã, que Deus é aquele que tem poder para curar, sarar qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de enfermidade. Mas Deus também é aquele que pode sarar toda uma casa, toda uma família e também toda uma descendência. Por isso, quando você precisar que a sua casa seja sarada pelo poder de Deus, você deve clamar ao Jeová Rafa, ao Deus da cura. Você deve se colocar ali nos planos de Deus e clamar a Deus para que Deus venha sarar o seu ambiente familiar. Porque talvez você até esteja bem com Deus, mas talvez exista alguém da sua casa, da sua descendência, da sua família, que ainda não está completamente sarada, ou que não está vivendo o plano de Deus na sua vida. E é preciso haver um despertar, porque toda pessoa que ama de verdade a sua casa, a sua família e a sua descendência vai se preocupar com a cura total também dos seus. Porque a Bíblia fala que aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais Deus na sua casa, pegou a fé e é melhor do que o enfermo. Então é o seu papel ganhar a sua família para Jesus. Olha para você ver, quando você ganha alguém da sua casa, é mais um da sua descendência ser procurado para viver o plano real de Deus, é mais um para impactar talvez outras almas, outras pessoas por aí lá fora e levar a verdade a elas. E principalmente no sentido
de você ganhar não somente ali a sua família, mas ganhar também, irmãos, toda uma descendência e toda uma geração. Pois, se uma pessoa ela consegue impactar muito de uma casa, ela consegue trazer muito de uma casa, aí aquela pessoa que primeiro veio, ela vai trazer os outros e virá mais pessoas de toda uma descendência, de toda uma casa, de toda uma família. Por isso que a gente costuma dizer, quem ganha ali uma criança, ganha o quê? Uma vida o quê? Inteira. E muitas das vezes não ganha só uma vida inteira, mas ganha toda uma família e toda uma descendência. Meus irmãos, minhas irmãs, olha a importância de você clamar ao Jeová Rafá e pedir a cura completa sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua casa. Pedir a cura completa dos seus familiares, das pessoas da sua família, e de você pregar a elas a verdade e a palavra de Deus. Não somente para que elas sejam curadas fisicamente, mas principalmente para que elas sejam curadas espiritualmente. Deus estava falando com o povo de Israel. Ele não deixaria que as enfermidades que acometiam o povo do Egito chegassem ao povo dele, porque ele era o Deus o quê? Que sara. Mas não que só sara uma pessoa, que sara toda uma casa, toda uma família e toda uma descendência. Porque Deus é Deus de genealogia, Deus é Deus de descendência, Deus é o Deus de família, e Deus é aquele que quer que nós e a nossa casa por inteiro, por completo, venhamos servir ao Senhor. Venhamos servir na palavra, na presença de Deus. Deus quer que você encaminhe os seus filhos, os seus netos, os seus parentes, os seus irmãos, os seus pais. Deus quer que você encaminhe toda a sua família, toda a sua descendência para estar na casa de quem? De Deus. Para criar um compromisso com a presença de quem? De Deus. Para crescerem juntos na casa de quem? De Deus. Numa vida com Deus. Porque Deus é o Deus também da família. O Deus que sara a família. O Deus que sara doenças, que sara enfermidades, mas também é o Deus que sara famílias. É o Deus que sara casamentos. É o Deus que sara toda uma descendência, toda uma genealogia. Ele é o Deus da família, é o Deus que se preocupa ali com a família, que quer o bem-estar da família, que quer ver a família sendo abençoada, convertida, sendo salva, sendo liberta, sendo transformada no poder de quem? De Deus. Não é tempo de você ganhar a sua família. É tempo de você ganhar a sua descendência. É tempo de você ganhar a sua parentela. Para quem? Para Jesus. Trazer-nos a presença de Deus, ao encontro com a palavra, para conhecer o que? A cura e a presença de Deus. E diz assim: a expressão eu sou o Senhor que te sara, no hebraico é Jeová Rafá. A palavra Rafá significa curar, sarar, purificar e cuidar. Podemos ser também interpretada como médico. Entendemos assim que o nome Jeová Rafá está relacionado ao desejo de Deus em curar, em sarar o seu povo de todas as suas enfermidades. Ele é o seu médico pessoal. Ele é a cura de todas as suas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Então Deus é aquele que pode curar uma pessoa fisicamente, se ela tiver algum problema de saúde, tanto nos órgãos internos, externos, todos os aparelhos que compõem ali, o ser humano, o organismo. Ele é que pode curar todo o sistema, que compõe ali o corpo do ser humano, sistema digestivo,
Ele é que pode curar o quê? Tudo. Ele pode fazer uma obra. Ele pode curar desde os ossos até as medidas. Ele é aquele que pode curar, né, todo o organismo que a pessoa pode passar e limpar, porque ele que fez, ele que é o criador. Ele é o dono também da cura. E Jesus já levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Cristo nós já fomos o quê? Sarados. Então, pelo exercer da fé, a pessoa pode ser curada. Mas não só ser curada de doenças e enfermidades do corpo, mas também de problemas emocionais e até de problemas espirituais, angústias, tristezas, depressões, perturbações, tormentos, né? Pode ser curada de qualquer situação que a pessoa esteja passando, no emocional, no espiritual, no sentimental. Deus é este que cura, que sara, que liberta e transforma vidas. Deus é aquele que pode sarar qualquer enfermidade, qualquer doença, seja lá na mente, na alma, no emocional e no espiritual. Por isso que a pessoa ela tem que estar em comum acordo com a palavra de Deus e conhecer realmente o Jeová Rafa, o Deus da cura, e clamar pela cura, parar de aceitar a doença, a enfermidade, o problema, e ela decidir na sua vida: não, eu vou tratar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou exercer a minha fé, eu vou cuidar do meu emocional, vou cuidar do meu espiritual. A pessoa assumir a posição e a postura diante de Deus. Vou ser mais compromissado com a casa de Deus. Vou voltar a orar. Vou voltar a cuidar da minha alma, do meu compromisso com Deus. E eu vou me preocupar com o sarar, com a cura e com a libertação da minha casa, da minha família. E vou encaminhá-los à palavra. Irmãos, irmãs, precisa haver um despertar. Você precisa começar a encaminhar os seus filhos, os seus descendentes, a sua parentela, as pessoas da sua casa à presença de Deus. Pregar para elas a palavra, ensiná-las o caminho, instruí-las na verdade e trazê-las à presença do Senhor, a criar uma comunhão com Deus. Criar uma comunhão com as Escrituras, com a presença do Senhor. Isso é muito importante. E diz assim, continuando: é Ele que perdoa todas as tuas, né, iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3, parte A. Então é Deus que perdoa todas as iniquidades, todos os pecados, desde que haja no coração da pessoa que não arrependimento. E é Ele também que sara todas as enfermidades. Então, além dele perdoar uma pessoa, Ele ainda vai lá e Ele sara, Ele limpa, Ele purifica. Ele dá para a pessoa que uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida para com quem? Então Deus não faz somente a cura na alma, no espiritual, no emocional. Deus dá para a pessoa o perdão dos pecados, se houver nela que arrependimento, se ela reconhecer que aquilo que ela está fazendo, a forma que ela está lidando com a situação, ela tem errado para com quem? Com Deus. Aí ela se arrepender de todo o coração. Ela se arrepender com todo o coração, com toda a alma voltada para viver a vontade do Senhor. Aí Deus vai perdoar, Deus vai sarar, e Deus vai dar para aquela pessoa uma nova chance, uma nova oportunidade. Talvez é isso que alguém da sua casa, da sua descendente, da sua família está precisando. Ser perdoado. Mas para isso, a pessoa precisa começar a reconhecer os seus erros.
E uma das coisas que a pessoa precisa querer é a presença de quem? De Deus. Ela precisa querer estar na casa de Deus. Ela precisa querer ter comunhão com Deus. Ela precisa aprender a reconhecer os seus erros e falhas e começar a assumir uma posição, um papel, uma presença de quem? De Deus. Aí Deus é aquele que perdoa os pecados e sara de todas as enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, na mente, no coração, na alma, que haja um despertar, meu irmão, para você ganhar na sua família, que haja um despertar para você ganhar as suas crianças que talvez ainda não estão caminhadas ao caminho do Senhor. Que haja um despertar para você ganhar os seus adolescentes dentro da sua própria casa. E talvez, em vez de estar acompanhando o seu segmento, que é o da palavra, estão acompanhando segmentos que não estão de acordo com as Escrituras. Ganhar os jovens da sua própria casa, da sua própria descendência, e talvez estão pegando caminhos que não são direitos, e você não tem como observar que está na hora de você ganhá-los para Jesus, trazer a sua casa, a sua família e a sua descendência, a sua parentela para a casa de Deus. Porque talvez você está ali se preocupando com você, mas você não está se preocupando em ganhar a sua família para dar continuidade à sua descendência, à sua geração aqui nessa terra. Talvez você não está se preocupando em pregar Jesus dentro da sua casa, em buscar pela sua família, em pregar a verdade aos seus, em mostrar o caminho para os seus filhos, netos, bisnetos, e mostrar o caminho para aqueles que são da sua descendência, da sua casa. Talvez você perceba que estão se perdendo por aí fora, estão em caminhos que parecem ser direitos, mas não estão. Cadê você ganhando essas pessoas da sua casa, da sua família, da sua descendência para Jesus, trazendo e encaminhando elas à casa de quem? De Deus. E ovelha gera o quê? Ovelha. Irmãos, aqui Deus estava mostrando o povo. Ele era o Deus de toda uma descendência, de toda uma geração, de toda uma genealogia. Ele era o Deus que era com o povo de Israel, de toda uma nação. Mas para Deus ser conosco, nós precisamos ser com eles, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós precisamos ser praticantes da palavra, mas nós precisamos fazer algo pelo reino de Deus. Você precisa encaminhar a sua casa, caminhar a sua família, caminhar os seus à casa de Deus, trazê-los à presença de Deus, pregar Jesus à sua casa, evangelizar a sua família, evangelizar os que são seus, trazê-los à presença de Deus contigo. É super necessário, é super importante se ganhar a família para Jesus. E diz assim, olha o que diz: durante a caminhada, no deserto, o povo de Israel experimentou muitos milagres. Eles viram os sinais, as manifestações, as maravilhas de Deus. No episódio ocorrido em Mara, em Êxodo 15, o Senhor prometeu aos israelitas que, se eles dessem ouvidos aos mandamentos e guardassem a aliança com eles não sofreriam com as enfermidades que viram no Egito, mas constantemente experimentariam a cura. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 15. Abra sua Bíblia.
Êxodo capítulo 15, versículo de número 23, versículos seguintes. Fala em todos ódio as águas de Mara, as águas que eram amadas. E talvez está assim, mas é amado. Tudo é insatisfeito, não gosta de nada. Tudo que vai encontrar uma pessoa amada. Tudo que se pede para fazer é uma amargura. Não, Deus precisa purificar e lavar as suas águas. Talvez tudo que a pessoa faz, se está casado, está ruim. Se tem filho, está ruim. Se tem isso, está ruim. Se não tem, está ruim. Está tudo ruim. A pessoa é amada, reclama de tudo. Mas tem gente assim, vive dentro de um mar que reclama de tudo. Tudo é cheio de amargura. Não. Tem parar de ser como amada. Pessoas que estão assim amadas, nada está bom. Tudo está bom. Nada está do jeito que ela quer. Não, isso não é de Deus. Talvez você não está conseguindo ganhar sua família para Jesus, porque tudo está ruim em você. Nada está bom. Tudo no seu coração é cheio de amargura. Tudo é só de informação. É difícil ganhar a família para Jesus assim. Vamos lá? Vamos ler o episódio aqui? Fala. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram o quê? Amargas. Por isso chamou o seu nome o quê? Mara. Mara vem de amar. E o povo não podia beber a água de lá, porque a água era o quê? Amarga. Vamos, não deixa a amargura entrar no seu coração. Seja uma pessoa amada e sorridente, que tudo está ruim, só que não seja cheio de vengança. A gente reclama de tudo o que tem, de tudo que é, de tudo que faz. Vive só para reclamar. Uma pessoa totalmente amada. Está parecendo amada. E não é Deus que não quer que você seja assim. Não, você só vai perdendo as suas bênçãos. E diz assim: e o povo murmurou. O povo, uma terra de águas amargas, mas cheio de murmuração. O povo murmurador, reclamava de tudo, descontente com tudo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre Egito, porque eu, o Senhor, te sara. Então vieram aí, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Então Moisés, ali, por obediência à voz de Deus, lançou o lenho, e as águas que eram amargas se tornaram puras. Quando a gente fala de lenho, na Bíblia, representa a palavra. Se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, entrar na sua vida, você realmente deixar a palavra de Deus mudar você, você vai deixar de ser essa pessoa nada. Essa pessoa que reclama de mim, voltar lá no coração, as águas serão para você que purificadas. Você vai ver o seu ambiente familiar de uma forma diferenciada. Você vai começar a enxergar o seu casamento, enxergar a sua vida de uma forma diferenciada. É só tirar a reclamação e a murmuração. Você vai começar a enxergar a sua família, a sua casa, a vida de uma forma diferenciada. E o amargo vai ser retirado do seu casamento. O amargo vai ser retirado da vida dos seus filhos, porque é uma coisa que passa. A reclamação e a murmuração, a pessoa está descontente com as coisas, vai passando, passa até para a criança, até para o bebê dentro de casa. Daqui a pouco até o bebê está jogando na chuteira, está jogando o brinquedo. Tão nervoso e irritado que está com a situação. É só parar de reclamar e murmurar que o ambiente muda. O ambiente familiar muda, o casamento muda, o ambiente onde você trabalha muda. É só parar de reclamar
O ambiente onde você vai e frequenta muda. A sociedade onde você vive muda. Só parar de reclamar e murmurar e começar a obedecer à voz de quem? De Deus. E começar a fazer conforme as Escrituras pedem, conforme aquilo que a palavra de Deus ensina, conforme as Escrituras diz, começar a ouvir a voz de Deus, seguir o segmento que Deus está direcionando. E a amargura vai ser o que? Retirada. E ali o que é amargo vai ser retirado. E Deus vai poder fazer jorrar fontes boas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua descendência, em meio à sua parentela, e a sua família se tornará uma família de águas boas, prontas e preparadas para cumprir a vontade de quem? De Deus. Prontos e preparados para ganhar almas para quem? Para Jesus. Prontos e preparados para viver o plano de salvar. Tem que tirar a mão. Tem que tirar o que é amado. E Deus sarará todas as enfermidades, doença não vai ter lugar na sua vida. Você vai assumir a bênção. Você vai clamar ao Jeová, vai falar: Deus, cura a minha casa, cura a minha vida, cura o meu emocional, cura o meu espiritual. Agora eu vou obedecer, vou fazer conforme a minha ensina. E você será totalmente o quê? Abençoado. Sarado, curado, liberto, abençoado, minha irmã, curado, sarado, liberto. Só tirar a mão, só tirar a coração. A cura chega pela fé, no nome de Jesus. A cura da sua carne, a cura do emocional, a cura da sua mente, dos seus sentimentos, da forma que você deve enxergar o que é a vida. Tem que tirar a amargura, tem que tirar o amargo e deixar Deus o que? Purificar o amargo, para ser água o que? Água boa, para ser produtivo. Vamos continuar lá na folha, continuando, diz assim: basta servir a Deus e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo de número 20 e 25. Se a pessoa começar a servir a Deus, se a pessoa começar a andar na palavra, se o compromisso dela for verdadeiro com Deus, Ele abençoa o vosso pão e a vossa quê? Vai abençoar cada palavra ministrada. Pão da vida de Jesus, cada palavra ministrada na sua casa. Vai ter a bênção de Deus para curar, para sarar, para libertar todas as áreas e todos os sentidos da sua vida. A água que é ministrada, a oração, o poder da oração, a unção que há na oração. Cada oração na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento vai surtir efeito, se tiver a bênção de Deus, o pão e da água. Cada proceder de acordo com a palavra e com as Escrituras vai ter a bênção se você começar a obedecer e a seguir a palavra de quem? De Deus. Se você começar, meu irmão e irmã, a ser um obediente das Escrituras, tira a murmuração, tira a reclamação, está te impedindo de tomar posse da bênção. Muitas das vezes, antes de chegar, de receber algo da parte de quem? De Deus, de trazer a sua família à casa de quem? De Deus, de ver a sua família vindo à casa de Deus contigo te acompanhando. A murmuração é a reclamação. Muitas das vezes só fica na sua boca, perdura por toda uma semana, por todo dia. É isso. Está impedindo a sua família de quê? De vir. Talvez está atrapalhando alguém da sua casa de quê? De vir, servir a quem? A Deus. Retira a murmuração e a reclamação da sua boca. Começa a colocar a palavra de quem? De Deus.
Começa a colocar os ensinos que você tem aprendido, segundo a palavra de Deus, dentro da igreja, em prática, no seu ambiente familiar, na criação dos seus filhos, no ambiente de família, no ambiente de casa, no ambiente de casamento, no ambiente de relacionamento dentro de casa, no ambiente familiar, em lidar com as pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Ele abençoará o nosso pão e a nossa mão. Cada palavra que você ministrar, cada oração que você ministrar, vai ser o suficiente para haver cura e libertação dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua descendência. Mas não somente na sua casa e família, mas também no seu corpo, na sua mente, em todas as áreas e sentidos da sua vida, da sua vida. Ele que abençoa o vosso pão e a vossa água, sara no meio de vós todas as doenças, todas as enfermidades. É Ele que faz, é Ele que tira, Ele é poderoso. Diz assim: a origem das enfermidades. Alguns acham que as enfermidades são um castigo de Deus, ou que Ele tem um propósito com as doenças. Em Mateus 8, versículo 1 ao 4, observa-se um leproso que tinha dúvidas se o Senhor Jesus queria curá-lo ou não. Imediatamente o mestre respondeu para ele e para toda a humanidade: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, deixando claro que a vontade de Deus é a cura de todos os doentes. Não Deus não quer que ninguém fique doente, ou viva doente, ou padeça com doenças e com enfermidades. Pelo contrário, Deus Ele quer curar, pode curar e quer fazer. Curar qualquer doença, qualquer enfermidade, seja ela emocional, espiritual, sentimental, seja ela em mãos de qualquer ser que veio aquela doença, que procedeu, se é de descendência, se é hereditário, não importa o que é, se a pessoa nasceu com aquilo, se a pessoa adquiriu aquela doença durante a caminhada, se ela adquiriu a enfermidade ali, depois de alguma coisa que ocorreu, talvez um incidente, um acidente, não. Deus é aquele que pode curar qualquer enfermidade, quer curar qualquer enfermidade, qualquer doença. Eu vi Jesus falando com o leproso: eu quero ser limpo. Ou seja, a vontade de Jesus é que o corpo dele fosse totalmente o quê? Mas não é só Jesus tem que querer, você tem que querer ser curado. Você tem que exercer a fé para ser curado. Você tem que aceitar que Jesus, que já levou sobre si todas as doenças e enfermidades, não mais aceitar a doença no seu corpo, aprender a determinar, a assumir a cura, tomar posse da bênção e repreender o mal e repreender o espírito de enfermidade, usando a autoridade no nome de Jesus e pela fé tomar posse da sua cura da bênção. Não mais aceitar a doença, a enfermidade do seu corpo. É você que precisa o quê? Tomar uma posição. Muitas das vezes a pessoa fica pensando: será, pastor, que vai acontecer? Não só vai como Deus quer que aconteça, mas a pessoa precisa querer ser limpa, ser purificada e ser lavada de todas as doenças e de todas as enfermidades. Continuando aí, o que deu origem a todos os sofrimentos, inclusive a todas as enfermidades, diz assim: o que deu origem a todos os sofrimentos, inclusive todas as enfermidades, foi o pecado. Que pecado, né? Desde que a queda de Adão, a morte reinou sobre a humanidade. Então, desde que Adão ali pecou, a morte começou o quê? A entrar na humanidade. Não existia, irmãos, a morte. Se Adão ali não tivesse dado lugar ali a Deus obediência, se Adão não tivesse
ali ao engano do diabo, não tivesse aceitado a sugestão do inferno, a morte não teria o quê? E por consequência, não haveria doenças e não haveria enfermidade, porque ninguém ia morrer. Mas Adão fez o favor de desobedecer a Deus. Foi daí que surgiu a origem da morte, ou das doenças, ou das enfermidades. Vamos ver lá, abra lá Romanos capítulo 5. Por isso que eu falo para você, Deus é Deus de descendência, Deus é Deus de família, Deus é Deus de genealogia, entendeu? A consequência de Adão, lá no passado, ele curou por todo o tempo, continua perdurando. Veio daí a consequência das doenças e enfermidades existentes, a desobediência de Adão. Romanos capítulo 5. Versículo de número 17. Nós vamos ler do versículo de número 17 ao versículo de número 20. Todos encontrarem? Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos ler para 20. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos são feitos o quê? Justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não que mostra, por um só entrou o pecado na humanidade, entrou a morte, entrou a doença, entrou a enfermidade. Causa do pecado, desobediência de quem? De Adão. Mas por causa de um, que é Jesus, nós recebemos, ao aceitarmos perdão dos pecados e arrependermos, o sarau de qualquer doença e enfermidade, porque ele já levou sobre si todas as doenças e enfermidades, e o direito ainda da salvação, que é o favor merecido da graça de quem? De Deus. Pela morte de quem? De Cristo. Pela aceitação a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Por vivermos, andarmos e vivermos a graça de quem? De Deus. E aonde superabundou o pecado, vai passar a superabundar a graça de Deus pela obediência à palavra e o caminhar de acordo com as escrituras. Por favor, não
fez no nosso quê? No nosso lugar. Então, pela ofensa de um, entrou o pecado, a doença, a enfermidade e a morte. Mas pela supernatural a graça de Deus, através da morte de quem? De Jesus Cristo e a sua ressurreição. Nós temos direito à vida aqui, abundante de desfrutar saúde, cura e libertação, e além disso, se continuarmos e procedermos de acordo com a palavra das Escrituras e a vida com Deus, a garantia da vida o quê? Da vida eterna. A vida eternamente. Abençoado. Continuando aí, vamos lá? Diz assim, olha o que diz. Então, mas a graça veio com o ato de justiça de Jesus e está pronta para justificar todos os que creem no sacrifício do nosso Salvador, restaurando tudo que foi prejudicado pela queda do homem e onde o pecado abundou sobre a boa graça. Romanos 5:20. Não aceite apenas parte da redenção. Tome posse 100% do que foi comprado no Calvário. Ou seja, posse 100% do que? Da cura. Eu falava um dia desse na pregação da igreja, e eu dizia, né? Uma pessoa que obedece em partes, ela tem bênçãos em partes. Mas quem obedece tudo, vai ter 100% da bênção, né? Vai ter a bênção dele completa. Então aprenda a obedecer a palavra, fazendo como que as Escrituras ensinam, e tome posse da bênção que 100% que completa. A sua bênção 100% completa. A cura da alma, a cura do emocional e a cura do espiritual. A cura da sua casa, a cura de todas as áreas das suas finanças. A cura, irmãos, em todos os setores da sua vida. O seu casamento, na vida dos seus filhos. Em todas as áreas, em todos os sentidos. E o mais importante, o adquirir da salvação. Está aqui sendo pronto e preparado para morar eternamente com Cristo Jesus. 100% da bênção. A posse de todas as bênçãos, em todas as áreas e em todos os sentidos. Compre, valorize, o preço que foi comprado no Calvário. Foi o preço de sangue. Jesus pagou o preço por nós. Foi o preço de sangue. Valorize isso. Veja o caso de Atos, capítulo 9, versículos de número 32 e 34. Vamos lá? Atos, capítulo 9. Abra sua Bíblia lá. Capítulo de número 9. Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 34. Aqui fala sobre a cura de quem? De Enéas. Amém, povo de Deus? Diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
estava paralítico na cama. Os vídeos de enfermidade ele acometeu, a vida de Enéas. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo que se levantou, ele falou lá: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele ministrou a palavra que? Da fé. Você, Enéas, toma posse da sua bênção. Jesus Cristo te dá o quê? Seja curado. E na mesma hora, Enéas deixou a fé entrar no buraco, mas ele se levantou e fazia. Ele foi o quê? Totalmente o quê? Curado e abençoado. E foi sarado daquele espírito de enfermidade e doença. Já fazia 8 anos que a Covid chegou. E diz aí, o texto continuando, diz assim: então, Pedro disse para ele, né? Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo ele se levantou e andou, ficando completamente o quê? Curado. E ele não estava desfrutando da bênção completa. E ele não estava desfrutando da bênção completa. Você está? Hoje nós temos em Jesus o nosso Jeová. Ele é o médico dos médicos. Por que fala aqui que Enéas não estava desfrutando da bênção completa? Porque Enéas era o homem de Deus, mas não tinha o quê? Não tinha saúde. E foi necessário que Pedro desse aquela palavra de fé para ele e ele começasse a desfrutar da cura. Tem também pessoas assim, irmãos. Estão na casa de Deus, conhecem a Deus, conhecem Jesus, mas não estão desfrutando da bênção que completa, porque não tem saúde. Ainda não assumiram a bênção que da cura. Não assumiram a bênção de ter todas as enfermidades aqui sanadas. E como que se assume isso? Pela fé em Jesus Cristo, crendo que Ele já levou sobre si toda a doença que ele teve, tomando posse que a sua bênção, da sua cura, e o seu exerceu a sua fé. E continuando, diz ali, ele não estava desfrutando da bênção completa. Você está? Pergunta. Hoje nós temos em Jesus o nosso Jeová. Ele é o médico dos médicos. Deus o enviou não apenas para nos salvar da morte do inferno, mas também para que por meio dele nós desfrutemos saúde e tenhamos uma vida abundante. Quando somos curados, experimentamos o estado original de Adão, sendo livre de toda a enfermidade. Vamos ver lá? Abre Salmos 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Diz assim: Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Abre lá 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24.
1 Pedro 2,24 diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Não é isso, Jesus Cristo, Deus que sara todas as enfermidades, todas as doenças, e você não precisa aceitar nenhum mal, nenhuma doença no seu corpo, nem na sua alma, nem na sua mente, porque Ele que nos sara. E Senhor diz assim: seja curado hoje. Jesus é o seu, o nosso Jeová Rafa. Não há impossível para Ele. O nome de Jesus tem poder para curar desde a menor ou até a mais grave enfermidade. Creia e determine a sua vitória. Creia e determine a sua cura. Tome posse da sua bênção em Cristo Jesus. Assuma o milagre, clame ao Jeová e seja curado em nome de Jesus. Vamos à mão do Senhor Jesus.